Estimados amigos, camaradas convidados, as minhas mais cordiais saudações a todos vós, aos membros do Partido Ecologista aos Verdes, da Intervenção Democrática, aos membros do meu partido, o Partido Comunista Português, aos muitos independentes que estão connosco neste grande projeto unitário da CDU. Aqui estamos em Leiria para dar um importante e decisivo primeiro passo num caminho de esperança, alegria e determinação que juntos vamos trilhar rumo a essa importante batalha eleitoral que temos pela frente, as eleições para a Assembleia da República no próximo dia 6 de outubro. Aqui estamos hoje na primeira iniciativa em que a Heloísa Apolónia participa e intervém como primeira candidata da lista da CDU no Distrito de Leiria. Pela primeira vez, a lista será encabeçada pelo Partido Ecologista aos Verdes e, a exemplo de anos anteriores, continuará a ter como primeiro rosto uma mulher. Uma mulher que o país conhece pelo seu empenho, energia, criatividade, coerência e confiança com que abraça as causas, objetivos e ideais por que se bate desde a sua juventude. Uma mulher de muitos e diversificados combates, uma das mais respeitadas e conceituadas personalidades do movimento ecologista em Portugal. Um dos principais rostos do nosso parceiro de coligação, o Partido Ecologista Os Verdes. Uma prestigiada deputada incansável na defesa do meio ambiente e dos recursos naturais, abraçando sempre a perspectiva que a defesa dos direitos dos trabalhadores e das populações, dos direitos sociais e laborais, do direito ao desenvolvimento soberano, são alguns dos elementos centrais que podem confluir para uma ruptura com o sistema de exploração e da ditadura do lucro, que é a razão de fundo da degradação ambiental e dos graves problemas com que os povos e a humanidade estão confrontados. Esta nossa candidatura assume a par do compromisso de sempre de ser a voz na defesa dos trabalhadores e das populações, o importante objetivo de colocar também no centro do nosso combate eleitoral a defesa do meio ambiente, dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. Uma linha de intervenção que se faz sentida em todo o país e faz ainda mais num distrito que foi alvo de duas das maiores catástrofes ambientais, económicas e sociais dos últimos anos, os incêndios de Pedrógão Grande e do Pinhal de Leiria, onde as forças da CDU, o PCP e o PEV têm mantido uma constante intervenção na defesa dos recursos naturais e do património natural deste distrito, onde temos travado importantes combates em defesa da floresta, da agricultura familiar e local, ou em defesa das medidas estruturantes para o desenvolvimento do distrito e para a defesa do meio ambiente, como é o da modernização da linha do Oeste. Partimos para estas eleições assumindo com toda a clareza o objetivo de recuperar para os trabalhadores e a população do Distrito de Leiria um deputado eleito pela CDU perdido nos finais dos anos 80 pela imposição da redução do número de deputados eleitos por este distrito. Um deputado, neste caso uma deputada, que é tão necessário para defender as populações e os trabalhadores do Distrito de Leiria. O Distrito de Leiria precisa de mais CDU. Quero por isso saudar de forma muito calorosa o Partido Ecologista aos Verdes e expressar a nossa confiança de que juntos na CDU tudo iremos fazer para eleger a Heloísa Apolónia como deputada à Assembleia da República pelo Distrito de Leiria. E sobre esta questão impõe-se uma consideração. Ao anunciarmos a primeira candidata da CDU, surgiram algumas vozes supostamente preocupadíssimas com o risco da Assembleia da República deixar de poder contar com uma deputada capaz de que o país muito precisa. Registamos, em nome da CDU, o elogio, embora tardio e hipócrita, pois alguns desses são os mesmos que passaram anos a caricaturar, a apocar e a silenciar a valiosa intervenção do PEV na Assembleia da República. Essas manipulações têm uma razão de ser. Tentar impedir o reforço da CDU aqui em Leiria e no país, e por isso não merecem muito da nossa atenção.
Preferimos dirigir-nos aos trabalhadores e ao povo deste distrito e também do país para lhe transmitir duas mensagens. A primeira é que essa decisão é prova provada que na CDU temos um entendimento diferente da política. Não entendemos o cargo de deputado como um emprego ou um lugar permanente. Pelo contrário, entendemos como uma missão comprometida com os trabalhadores e o povo, com os seus interesses e com as batalhas e objetivos que a seu lado e com eles assumimos. É por isso lamentável que alguns que tanto se mostram preocupados com a ligação dos políticos às pessoas e aos problemas concretos sejam os mesmos que agora fazem ouvidos moucos à valiosa decisão do PEV encabeçar a lista da CDU num distrito que, por trágicas razões, se transformou num símbolo da luta pela preservação das nossas florestas, das nossas matas nacionais, da nossa pequena e média agricultura e da necessidade imperiosa de impedir a desertificação e o desinvestimento nas regiões menos desenvolvidas. A segunda mensagem é que na CDU não abdicamos nunca da democracia. Pelo contrário, defendemos-la. E em democracia, ninguém é dono dos votos dos portugueses. O voto é uma decisão e uma opção de cada um dos portugueses, pelo que não há mandatos atribuídos pela antecipação. É ao povo do Distrito de Leiria e só a ele que competirá decidir se agora a primeira candidata da CDU se manterá como deputada na Assembleia da República, certos que, se assim decidirem, os seus direitos e interesses serão respeitados e defendidos em melhores condições. Temos confiança que assim será e tudo faremos para que assim seja. Tenho confiança disso, temos confiança nisso. Caros amigos e camaradas, os trabalhadores e o povo português conhecem bem o papel da CDU na defesa dos seus interesses, na criação de condições para uma política alternativa. Sabem que a nossa intervenção foi e é decisiva para defender, repor e conquistar direitos. Por mais que alguns o tentem esconder, a verdade cristalina é que o que de positivo se conquistou nestes quase 4 anos de legislatura que agora finda foi o resultado da luta, da ação, da proposta do PCP e do PEV. Uma legislatura que mostrou o decisivo papel da luta dos trabalhadores e das forças da CDU e dos seus deputados numa Assembleia da República alterada na sua composição e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS, agora em minoria na Assembleia, não tinham condições para impor sozinhos a sua política de sempre na sua plenitude. Uma legislatura que mostrou e desmistificou quanto falsa é a ideia de que as eleições legislativas são para Primeiro-Ministro. E o que é importante e decisivo na eleição para a Assembleia da República seria a força mais votada. Quantas vezes, camaradas e amigos, por esse país fora, ouvimos tanta gente dizer: eu votava em vocês, mas vocês não ganham, vocês não elegem o Primeiro-Ministro. Pois, camaradas, nesta campanha temos que sublinhar sempre com muita força. Não, do que se trata é eleger 230 deputados. Do que se trata é eleger aqui deputados em Leiria e são eles que depois decidem sobre o futuro governo, que programa, que política. Camaradas e amigos, nós valorizamos muito os avanços e as conquistas alcançadas. Avanços e conquistas como foram, entre outros, a reposição de feriados e salários roubados, o aumento das reformas e das pensões, a reposição do subsídio de Natal por inteiro, o alargamento do abono de família, o fim do corte do subsídio de desemprego, os manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, a melhoria das condições da reforma de longas carreiras contributivas, o descongelamento de carreiras e valorização remuneratórias dos trabalhadores da administração pública, a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários,
na redução dos custos dos combustíveis para os agricultores ou o desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios. Avanços que foram determinantes para o crescimento da economia e do emprego, como era previsível e sempre afirmamos. Avanços conquistados a pulso. Avanços, muitos deles que não estavam no programa do PS, nem constavam do programa do Governo. Avanços, alguns dos quais o PS começou mesmo por recusar e que foram conquistados contra a sua vontade. Avanços que mostram bem a diferença nesta legislatura e nos seus resultados, demonstra que não está no Governo, está na Assembleia da República, está nas novas circunstâncias criadas e na força da CDU que contou e que precisa de contar ainda mais e de forma mais reforçada para novos e indispensáveis avanços. Por isso é tão importante reforçar a CDU com mais votos e mais deputados. Por isso é tão importante contar com deputados eleitos em mais distritos, como é o caso de Leiria. É importante porque se sabemos o quanto de positivo se conquistou, também sabemos que isso foi limitado, insuficiente face aos problemas e injustiças que persistem e está muito aquém do que é necessário e possível. Infelizmente, o PS, tal como antes o PSD e o CDS fizeram, manteve na sua governação opções essenciais da política direita. Tal como fizeram os governos anteriores, continuou a pôr à frente dos interesses do país a sua subordinação ao euro e à União Europeia, o seu compromisso com os interesses do grande capital. Propagandeia-se a ideia de que se estão a resolver os problemas de fundo do país, dando como exemplo o crescimento da economia e a diminuição do déficit. Mas isso, infelizmente, não é verdade. Como alertamos durante estes quase 4 anos de legislatura, era necessário ir mais longe, ter coragem para alterar opções de fundo que dessem uma resposta positiva aos problemas de fundo que marcam a realidade portuguesa. Só com uma aposta decidida no investimento é que se pode promover um crescimento económico mais substancial e fazer frente aos problemas que se continuam a aprofundar, designadamente na saúde e outros serviços públicos. Na CDU também defendemos contas certas, mas para nós, contas certas não significa contas erradas para o trabalho e certinhas para o capital. Para nós, contas certas não passa por recusar aumento de salários a todos os trabalhadores, desde logo o salário mínimo nacional, ao mesmo tempo que se entregam 7 mil milhões de euros por ano em juros de uma dívida que não se quer renegociar. Contas certas não passa por manter problemas estruturais nos serviços públicos, ao mesmo tempo que os 20 mil milhões para cobrir os desmandos da banca continuam a ser atribuídos. Contas certas não é negar direitos aos trabalhadores, nomeadamente na contagem do tempo, ao mesmo tempo que se esbanjam milhões e milhões em rendas excessivas de energia. Contas certas não é adiar investimentos públicos estruturais ou recusar ir mais longe na atualização das reformas e das pensões, mantendo ao mesmo tempo benefícios fiscais de toda a ordem àqueles que já muito têm e tudo podem. Sim, camaradas, nós defendemos contas certas, mas certas e com justiça, certas e com perspectiva de desenvolvimento, certas e sem compadrios ou submissão aos grandes interesses. Essas são as nossas contas certas, aquelas que ao fim do mês os portugueses têm direito a ter porque trabalham para isso. Caso contrário, não são contas certas, são contas erradas para o povo e para o país. E é por décadas dessas contas erradas da política direita que Portugal continua confrontado com os seus crónicos problemas que se arrastam sem solução, como são os seus déficits estruturais que são responsáveis pelos insuficientes níveis de crescimento económico, pela degradação dos setores produtivos nacionais, pela baixa qualidade de emprego, precariedade, por baixos salários e reformas, por profundas desigualdades sociais e regionais, pela degradação dos serviços públicos. Política direita que não é um mero slogan, uma arma artificial de arremesso
com fins propagandísticos para utilizar contra adversários. A política de direita tem um conteúdo e uma expressão muito concreta e uma natureza de classe bem determinada. Foi e é a política dirigida a restaurar e depois a consolidar em Portugal o domínio do grande capital monopolista nacional e crescentemente transnacional. Domínio que se expressa na monopolização dos mercados, no acesso aos fundos públicos, na definição das regras económicas que o poder político secunda, que determinam o preço das tarifas dos bens e serviços essenciais, em prejuízo das micro, pequenas e médias empresas e do desenvolvimento económico geral. Política de direita que tem nos critérios neoliberais monetaristas da União Económica e Monetária uma outra característica essencial. Ainda hoje ouvimos Rio afirmar que nós temos uma visão manicaísta de que os trabalhadores são inimigos do capital e que o capital são inimigos dos trabalhadores. E se fazia um sublinhado muito grande em relação às empresas. As empresas, de quais empresas estava a falar? Dos grandes grupos económicos? Dos grandes grupos transnacionais? Das EDPs? Das Galpes? Daquilo que foi privatizado? É dessas que fala? Pois essas nós sabemos bem que de facto são inimigos dos trabalhadores porque os exploram até ao máximo. Mas não falam das pequenas e médias empresas, também elas exploradas pelas grandes multinacionais, designadamente da distribuição, por esses grupos económicos que sufocam milhares e milhares de empresas. E então tinha tanta preocupação em relação às empresas, entendendo que está a falar das pequenas e médias, pensávamos nós. Quem, camaradas? Quem quis aumentar o IVA da restauração que levou ao sufoco de centenas e centenas de empresas e até à sua ruína? Foi preciso, com a proposta da CDU, com a nossa intervenção, baixar o IVA da restauração e salvar milhares de empresas, das pequenas e médias empresas. Política de direita que está dirigida ao sistemático favorecimento da centralização e concentração da riqueza e à desvalorização do trabalho. É com esta política que apenas serve a alguns que é preciso romper. É esta política que é a causa dos males e das cíclicas crises, das dificuldades que o país enfrenta. Não é o regime democrático que está em crise, nem tampouco o sistema político como alguns querem fazer crer, PSD e CDS, quando avançam à vez ou juntos com o seu velho projeto revanchista, com as suas recantadas propostas de reforma do Estado, da segurança social, do sistema eleitoral, da justiça e o que mais se virá. Sim, não é o regime democrático que precisa de reforma. É a política direita que há muito faliu e se mostrou incapaz de resolver os problemas nacionais. Em 2015, conteve-se a ofensiva, mas não se derrotou a política direita. Ela sobrevive nos seus traços mais determinantes, nas opções da governação do país, pelas mãos do PS em convergência com o PSD e CDS. Por isso, naquilo que é central e decisivo, para a defesa dos interesses do grande capital, lá os encontramos juntos. Seja na defesa da atual estrutura económica e do domínio do capital monopolista, seja na concretização dos apoios de milhões para a banca, seja nas opções em relação à recusa da renegociação da dívida ou da libertação dos constrangimentos impostos pela União Europeia e pelo euro, seja no plano dos direitos laborais, cujas leis agora estão em debate na Assembleia da República e onde, mais uma vez, PS, PSD e CDS se encontram unidos contra direitos dos trabalhadores, na aprovação da proposta de lei do Governo que intensifica a precariedade e agrava a exploração. Proposta que mantém as normas gravosas do Código, não revoga designadamente a caducidade da contratação coletiva, nem repõe o princípio do tratamento mais favorável. Sim, camaradas, nós temos uma Constituição bastante avançada que garante o direito ao trabalho e à segurança no emprego. Então o governo do PS vem com uma proposta em que, em relação à precariedade, que isto se resolve se os patrões abusarem muito, aplicar uma taxa em relação ao número de trabalhadores com vínculo precário. Então, camaradas e amigos, está aqui muita gente que conhece o trabalho
Admite-se que um operário esteja 6 meses à experiência, em que o tempo de experimental passa de 90 para 180 dias. 6 meses. Para quê? Preocupação da formação dos trabalhadores? Não, camaradas e amigos. É que durante esses 6 meses, esses trabalhadores têm menos direitos que um contratado a prazo. Não têm direito nenhum. Rodam, vão-se embora ao fim de 6 meses para meter outro no mesmo sistema. Isto não é uma proposta que esteja de acordo com o espírito e com a letra da Constituição da República Portuguesa. Mesmo esta questão do tratamento mais favorável, em caso de conflito, se procura salvaguardar os direitos dos trabalhadores. Na altura da aprovação, discussão e aprovação da Constituição da República, e nós estávamos lá, lembro-me uma grande discussão na Assembleia Constituinte, que era saber se os direitos dos trabalhadores deveriam ser iguais, equitativos, em relação aos direitos do poder económico, aos interesses do poder económico. Foi uma grande discussão e os constituintes decidiram uma coisa: não, deve haver tratamento mais favorável ao trabalhador e não igualizar aquilo que nunca pode ser igual. E é por isso... E é por isso que têm razão os trabalhadores e a sua central sindical, a CGTP-IN, em avançar para a luta no próximo dia 10, dia da votação. Para eles vai a nossa solidariedade. Amigos e camaradas, está cada vez mais claro que o que está em causa na vida política nacional é a escolha entre 2 caminhos. Avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país, dando mais força à CDU, ou andar para trás. Para a CDU, o desenvolvimento do país é inseparável da elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo e dos seus direitos. É inseparável da defesa dos setores produtivos, da produção nacional, nomeadamente a defesa da agricultura familiar, de modos de produção tradicionais, aqueles que ocupam o território. É inseparável de um Estado ao serviço do povo, que efetiva os direitos sociais, assegura os direitos à saúde, à educação, à proteção social, promova a cultura, garanta o direito à mobilidade e à habitação. É inseparável de um país coeso e equilibrado, a garantia de progresso e condições de vida em todo o território. Por isso, avançar é preciso para combater as desigualdades e as injustiças, colocando-se como estratégico o aumento dos salários, medida de grande alcance social, de valorização do trabalho e de combate à pobreza. Muitas vezes assistimos, a cenas de solidariedade para com os pobres. A solidariedade é um sentimento bom. Mas, camaradas, o problema do pobre não é essa pequena ajuda. O problema do pobre é deixar de ser pobre com salários justos, com direitos na nossa sociedade. Por isso, avançar desde logo com o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores como uma emergência nacional, parte integrante de uma estratégia de valorização das profissões e das carreiras, com o aumento significativo do salário médio e o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. Um aumento de salários que tem de ser acompanhado de aumento das reformas e das pensões, assumindo a CDU, desde já, o compromisso de propor e se bater para que na próxima legislatura as reformas e pensões tenham um aumento mínimo de 40 euros durante a legislatura. Avançar com uma política que dê prioridade ao investimento público, visando dar um forte impulso ao crescimento económico, assegurar um elevado nível de resposta ao desenvolvimento das infraestruturas, dos equipamentos do Estado, a qualificação de todos os serviços públicos essenciais. Uma política que tenha como outra linha essencial avançar com um programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Uma política para avançar com uma viragem nas políticas ambientais, que passa pela planificação e gestão criteriosa dos recursos naturais e não uma economia guiada por critérios financeiros e a maximização do lucro. Tal como o assegurar de um novo rumo para a justiça que se quer mais igualitária, acessível e próxima dos cidadãos
e o firme combate à corrupção e evasão fiscal. Amigos e camaradas, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual precisamos de nos preparar com toda a determinação. Uma campanha que afirme com confiança que há solução para os problemas do país, que é possível avançar na solução dos problemas nacionais, na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, que é possível, com a força do povo, a sua luta, o seu voto na CDU, assegurar o prosseguimento do caminho de novos avanços na reposição de direitos e rendimentos, que é dando mais força à CDU, que mais solidamente estarão garantidas as condições para defender, promover e afirmar os direitos do povo. Uma campanha que mostre que é dando mais força à CDU, alargando a sua influência política e eleitoral, que a construção da alternativa e a concretização da política alternativa ficará mais próxima. Nós partimos para mais esta batalha, convictos que é possível avançar e fazer da CDU a grande força propulsora da mudança que o país precisa. Batalha difícil, sim, camaradas. Batalha que não vai ser nada fácil, que sofrerá os ataques do costume, que será silenciada muitas vezes. Mas, camaradas, quando nós às vezes nos zangamos mais, ficamos indignados com tal silenciamento e destruição da mensagem, nós lembremos disto. Já houve tempos mais difíceis e não foi por isso que nos deitaram abaixo. Não vamos ter apoios, designadamente da comunicação social, embora exijamos que, naturalmente, democraticamente, façam a cobertura justa. Não temos, camaradas. Mas há uma riqueza que nós temos e que ninguém tem, nenhuma das forças políticas, concordo, tem, que é esta riqueza maior que está aqui à minha frente. Essa riqueza maior que eu encontro por esse país fora, determinados a lutar contra as dificuldades, contra os cansaços, contra as desistências, sempre e sempre, convictos que esta riqueza eles não nos podem tirar e que é possível fazer avançar a CDU. Viva a CDU!